Glória a Jesus. Quantos sentem a presença do Senhor aqui, amém? Aleluia. O pastor falou de cheiro de leite, né? Esses dias eu estava trabalhando numa cidade até próxima aqui, que tem um clima pesado, porque a cidade ela tem um presídio, e o ambiente ali é pesado. Quem anda por ali sente. Não é surpresa para ninguém, essa questão do clima pesado nessa cidade. E eu estava ali trabalhando e eu precisei entrar numa lojinha, uma loja de artigo para bebê. E aí quando eu entrei, acho que eu nunca entrei num lugar tão cheiroso, mas uma fragrância tão gostosa, um cheiro de bebê, sabe aqueles... Meu Deus, eu fiquei impactado, mas impactado mesmo. Eu até esqueci que eu estava naquela cidade, que o clima é pesado, por causa do cheiro, né, dos artigos ali para bebê. Eu falei, é profético, né? Nem lembrava que no domingo teria o batismo, nesse domingo, e quem esteve lá sentiu Deus de uma maneira poderosa. Então assim, no mundo espiritual, esse cheiro, ele ainda está aqui, né? Quando a irmãzinha chegou do meu lado ali, eu falei, ó, cheiro de bebê, hein? Então, ó, tem bastante aí do seu lado aí, e eu creio que no mundo espiritual, hoje teve uma grande festa no céu. Foi maravilhoso, foi poderoso. E eu queria também, antes de começar a mensagem, incentivar você. Não importa quantos anos de casamento você tem, ou quão experiente você talvez se sinta, participe do próximo. Porque foi extraordinário. Foi tratar de assuntos que é sigilo. O De Paula tá assim, ó. Não fala. Então se inscreva, não importa o tempo de casamento que você tenha. Quem participou concorda com o que eu estou falando? Amém? Então, está feito o convite mais uma vez. Josué capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o 9. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, filho de Num, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo, no oeste. Ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente sê de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios, medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? Ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto o Senhor Yahvé, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém? Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, Pai. Eu estou aqui humildemente como servo, nessa noite na condição de ministro, que o Senhor possa, em nome de Jesus, preparar os corações, assim como eu creio que já estão preparados para receber a semente. Que nessa noite, Pai, o Senhor Espírito Santo possa ministrar no coração de cada um, conforme o Senhor tem para cada um nessa noite. Que a porção de nenhum filho teu seja tirado nessa noite, em nome de Jesus. Que entre aqui eu, filho teu, ministro, nessa noite, e os teus filhos que vão estar sendo ministrados, o teu Espírito Santo possa estar conduzindo, possa estar filtrando,
para que a mensagem chegue no espírito de cada um, conforme o Senhor tem, conforme o Senhor quer, nessa noite, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Israel vivia um período de transição, um período em que Deus tinha acabado de tirar o povo da escravidão, do Egito, e estava conduzindo para a terra que ele tinha prometido para o seu povo. Então era um período de transição. E no meio dessa transição, Moisés morre, e Deus levanta Josué. Deus escolhe Josué para ser o sucessor, para dar continuidade àquilo que Deus tinha para o seu povo. E ali o texto diz que Deus fala para ele ser forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Só que eu quero que você caminhe comigo no texto. Josué, ele ia suceder Moisés. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de Moisés. Até então, talvez, um dos 3 maiores homens que tinham pisado na terra até então. Está ali entre os 3, 5 maiores homens que havia passado por essa terra. Então, quero que você caminhe comigo pensando a cabeça de Josué. Poxa, caiu nas minhas mãos. Eu acredito que Josué, ele sentiu o peso da responsabilidade. Mais de 500 mil de pessoas. Moisés, que tinha experimentado, que falava com Deus face a face. Poxa, agora sou eu. Eu sou o sucessor de Moisés. Quem sou eu? Eu acredito que, humanamente falando, ele foi tomado de um desespero tão grande, porque Deus encoraja ele no capítulo 1. Deus começa encorajando ele. Deus sabia do desafio que havia colocado sobre as mãos e sobre os ombros de Josué. Mas humanamente Josué provavelmente sentiu. Mas Deus tinha uma chave. Assim como Deus tem uma chave para você. Eu acredito que os ombros de Josué pesaram quando ele viu o tamanho do desafio que estava para ele. E o Senhor, amado Espírito Santo, ele ministrou que tem muita gente sentindo um peso muito grande por causa dos desafios que tem enfrentado. Tem muita gente vivendo transição. Hoje tem pessoas aqui que agora são nova criatura. Agora vem o novo. E agora, o que vai ser? Pessoas que desceram as águas hoje, agora é tudo novo. E agora, o que vai ser? Talvez venha aquela questão no coração, e agora, o que vai ser de mim? Deus sabe de tudo isso. E Ele entrega uma chave para Josué, assim como Ele entrega uma chave para mim e para você hoje. Você que talvez está sentindo seus ombros pesados, talvez por alguns desafios que você tem enfrentado. Eu ia falar de política, mas eu quero sair vivo daqui. Então, cadê o Dr. Carlos? Não é fácil suceder ninguém, né? Hoje, falando para a linguagem do futebol, como é que o Hendrick se sentiu quando falou que ele era o novo Pelé? Lá atrás, para quem gosta de futebol, quando saiu o Neilton, falaram, é o novo Neymar. Quem lembra aqui? Tem muitos que não conseguem, o fardo é pesado. Eu não sei o que é que tem te afligido, querido. Eu não sei qual é o desafio que tem tirado talvez o teu sono. Mas Deus ele dá uma chave para Josué. Aqui no verso 7. A palavra do Senhor diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Fala para o teu irmão, Deus quer tirar todo o fardo nessa noite. Deus quer tirar todo o fardo nessa noite, e Ele vai tirar, pelo poder da palavra.
um pouquinho antes, no verso 6, verso 5. A parte de Deus para nós, ele fala para Josué: ninguém te susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Essa é a promessa de Deus para nós hoje ainda, amém? Amém? Essa é a promessa de Deus para Josué, mas é para nós ainda hoje. Essa é a parte que Deus promete para nós, verso 6. Esforça-te e tem bom ânimo. Aí Deus começa a falar, agora a sua parte é fazer o seguinte: se esforçar e ter bom ânimo, porque muitas vezes vem o desânimo. Deus está falando, eu vou ser contigo, não importa o tamanho do desafio que você está enfrentando, não importa o tamanho da luta, eu não vou te abandonar. Mas ele diz, esforça, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais, que lhes daria. E aí o verso 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Verso 8. A cerejinha do bolo, da chave que Deus estava entregando para Josué vencer esse desafio, esse novo desafio, essa nova fase na sua vida. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Quem tem Bíblia aí? Quem tem espada? Quem trouxe, levanta aí. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então, se você meditar, se você comer disso aqui, farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. E o verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que nós vemos nos dias de hoje, o Senhor não deixou Josué desamparado, por maior que fosse o desafio que ele ia enfrentar. E que desafio, suceder Moisés. Simples assim. O Senhor entregou uma chave para Josué, para ele ser bem sucedido nos seus desafios. E eu posso dizer algo, essa chave ainda não mudou. É triste ver cristãos que se sentem desanimados. Ele fala ali, o Senhor, tenha bom ânimo, se esforça. É triste ver cristãos, a gente muitas vezes se sente desanimado, se sente desorientado. E a gente se depara com muitos cristãos que se sentem enfraquecidos. Talvez por causa das lutas. Mas cristão vazio da palavra, cristão que não tem palavra, que não medita na palavra, como é gostoso você conversar com o irmão e por maior que seja a luta que ele está enfrentando, ele começa a falar da palavra para você. Como é gostoso você se espelhar em alguém que você sabe que já enfrentou muita coisa, e aí você vai conversar com ela e ela tem a palavra de Deus na boca dela, porque antes está no coração, é claro. Porque é alguém que faz assim como o Senhor deu a chave para Josué. Não cessa de falar da palavra. Você pode falar isso para o seu irmão? Essa é a chave que Deus tem para você e para mim nessa noite. Voltar a amar a palavra de Deus. Essa é a chave para a gente ser bem sucedido. Para toda a saúde emocional, saúde espiritual. Está se sentindo cansado? Está se sentindo perdido? Deus fala para Josué, Josué, em outras palavras, eu sei que está pesado. Eu sei que o desafio é grande, mas eu vou te entregar uma chave. A minha palavra. A minha palavra.
A gente conhece uma família que, irmãos, tem pessoas de Deus, tem uma remanescente. Como é bom você sentar e aprender e ouvir, ser ministrado por pessoas que já passou por tanta coisa, mas que a palavra não se aparta da boca, que a palavra não sai do coração. A gente tem uma família aí de amigos nossos, convertidos há muitos anos, a Fátima, a esposa do Weber. Toda vez que eu vou visitá-los, o esposo dela amputou a perna. Pensa num cenário trágico, humanamente falando. O esposo amputou a perna, né? Tem uma série de problemas sérios. A mãe praticamente não anda e ela faz tudo e trabalha fora ainda. E não tem uma só vez. Eu sinto o peso que ela carrega quando eu chego lá. Eu gosto de brincar lá. Sempre que eu chego, eu chego gritando: a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre essa casa hoje e sempre. E aí eles começam a sorrir e tudo, mas você vê o cansaço nela. O sorriso não sai do rosto dela. E eu cutuco a minha esposa Miriam. Hoje a minha esposa não está aqui, a Kezinha está com a gargantinha inflamada, mas eu creio na cura em nome de Jesus. E eu cutuco, sempre que a gente vai lá, eu cutuco a Miriam assim e falo assim: que mulher de Deus, que referencial. A palavra não sai do coração. Olha o que ela enfrenta. Olha o tanto de luta. Ela faz tudo sozinha e ainda trabalha fora. Tem que levar o marido para dar banho e leva a mãe ali, sabe? E eles são, né, fortes. E é tudo ela. E eu creio que o Senhor tem dado graça. Mas eu quero que você olhe com carinho para o teu irmão do lado aí, atrás de você. Volta a amar a palavra do Senhor. Volta a amar a palavra do Senhor. Volta a meditar na palavra do Senhor. É o que Deus está falando para Josué. Deus sabia que o peso era grande, que o fardo era grande, mas Deus estava dando uma chave para que ele vencesse. E é triste ver cristãos tentando vencer sem a palavra, abrindo negócios sem a palavra, fechando negócios sem consultar o Senhor, vivendo aleatoriamente. Como é triste ver cristão vivendo aleatoriamente, né? A música do pastor, de vez em quando ele canta aqui: deixa a vida levar. Irmãos, cristão, ele tem uma bússola. Você não pode andar errante. Eu não posso me conformar em andar sem direção. Volta a se apaixonar pela palavra de Deus. Você não vai se arrepender. Como o De Paula disse aqui na terça-feira, talvez você acorde atrasado, não dá tempo de você ler, pode acontecer, mas você pode meditar o dia todo em uma mensagem que você ouviu, em algo que você leu um dia antes. A palavra de Deus, ela é alimento para a nossa alma, ela é alimento. Quantas vezes você come por dia? Quantas vezes você se alimenta por dia? Será que nosso espírito não está sedento da palavra? É o alimento. Na época da minha conversão, eu lembro que a pastora Lucinei, a esposa do apóstolo Saul, bem no início da minha conversão, eu lembro de uma vez que ela compartilhou algo e eu achei muito interessante aquilo. Ela dizia que ela tinha muita dificuldade em guardar os textos, eu li, mas eu não sei aonde, sabe, eu não gravo aonde está escrito isso, aonde está aquilo. Mas ela compartilhava que o Senhor nunca a desamparou quando ela precisava falar de alguma coisa. Porque é bíblico. Lucas 12 diz o seguinte, 12:12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Crente que medita na palavra, que se alimenta da palavra, não é pego de surpresa. Que deixa a palavra, sabe, lavar, curar, que medita, que pensa, que compartilha, que fala das coisas do Senhor. Não é pego de surpresa. Eu lembro que ela falava isso. Eu não lembro quem é mais antigo aqui se lembra. E aquilo eu não entendia muita coisa, eu era novo convertido. Eu falei, cara, como assim?
é até que as experiências começam a acontecer. O fato de você se alimentar da palavra, na hora que você menos espera, o Senhor está usando a tua boca. Porque você não é um cristão vazio. Ah, como é triste ver crente vazio. Mas se você estiver vazio hoje, o Senhor vai te encher. Aleluia. Glória a Deus. Então fala para o teu irmão, quem se alimenta da palavra, dificilmente é pego de surpresa. E compartilhando dessa experiência aqui, que na hora que você precisar, o Espírito Santo ele conduz o que você tem que falar, nos momentos que acontecem, às vezes no trabalho, às vezes numa reunião de família. E eu trouxe um vídeo para retratar um pouquinho de como é importante a gente estar abastecido da palavra. Vai glorificando o Senhor. Se Deus existisse mesmo, você acha que Ele ia permitir tanta violência? Tanta criança abandonada? Tanta maldade? Não, meu amigo. Deus não existe. Porque se Deus existisse mesmo, não haveria tanta fome, nem tanta violência, nem tanta dor na humanidade. Eu não consigo entender. Se Deus existe mesmo, como é que Ele permite que essas coisas aconteçam? Sabe de uma coisa? Os barbeiros não existem. Como assim? E eu sou o quê? Se os barbeiros existissem, não haveriam pessoas barbudas ou cabeludas, como este rapaz aqui. Os barbeiros existem sim. O problema é que essas pessoas não me procuram. Exatamente. Deus existe. O que acontece é que as pessoas não o procuram. E é por isso que existe tanta fome, tanta miséria, tanta maldade. Amém. Coloca de novo Lucas 12:12. Você viu que estava no braço dele? Se você se alimentar da palavra, você não vai ser pego de surpresa. O Espírito Santo, você vai ser uma fonte que jorra estratégia. O Senhor usa a tua boca. Não importa o lugar, o ambiente que você esteja, querido. Coisa mais triste é quando tem uma situação e tem um cristão no meio e ele... Aqueles embates na faculdade, tá entendendo? E aí... Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Jesus pregava assim, ele usava sinais, ele usava situações, sabe? Mas vazio, você não pode estar, querido. Volte a se apaixonar pela palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tive uma experiência há uns anos atrás, da empresa que eu trabalho, estava acontecendo muitos acidentes, e para quem não sabe, eu trabalho na Electro e assim, dependendo da função, qualquer erro é morte, né? E aí vieram vários diretores de Campinas e de várias localidades se reuniram aqui em Votuporanga. Então assim, trocando em miúdo, só peixe grande. E a gente lá, nosso cantinho, eu quietinho lá, participando da reunião, e só os de nome, né? Esses diretores aí falando o que é que estava faltando, por que estava acontecendo tanto acidente, etc. e tal. E cada um falava uma coisa. Cada um ali, dos funcionários, dos colaboradores, falava uma coisa, e meu coração ardendo. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13. Eu falei, meu Deus. E foi falando, e eu quieto, e aquilo começou a queimar dentro de mim. E eu falei, Jesus, quem sou eu para falar aqui? Vieram lá de Campinas, só diretor grande, só... Mas eu não aguentei. E aí eu comecei a falar, o que está faltando talvez seja amor. Porque 1 Coríntios fala que, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e tal, falei 1 Coríntios 13 ali. E a hora que acabou, eu quase desmaiei. Eu falei, Jesus, está entregue. Está entregue. E, amém.
cessou ali, alguém falou mais alguma coisinha, beleza. E aí eu fui saindo de fininho, acabou a reunião, fui saindo, falei, não quero que ninguém me vê, já fui, né, da área. E aí um dos diretores pegou e veio atrás de mim, falou, Júlio, peraí. Me parou e disse assim, cara, o que é isso que você falou? Eu falei, então, como eu disse, né, é o que veio para mim falar, eu senti de Deus de falar e eu achei que era isso mesmo que estava faltando. Porque para estar acontecendo tanto acidente assim e tal, e aí eu tentei dar ali uma resumida e falou assim, cara, eu nunca tinha escutado isso. E pensa num diretor de uma empresa grande falar que nunca ouviu 1 Coríntios 13, se assusta, né? E aquilo marcou ele. Ele não é de Votuporanga, ele veio de fora. E se eu me calo? E se eu guardo para mim? Deus queria falar com alguém. Deus queria falar com alguém. Aquilo marcou ele. Porque ele tinha tantos outros assuntos para tratar, tantos outros diretores para eles, reuniões e reuniões, e por causa de uma palavra liberada, algo no mundo espiritual tocou aquele homem. Mas é o que eu falo, é o que Deus está ministrando nessa noite. Mas e se nós não meditarmos na palavra, se ela não for viva dentro de nós, muitas situações vão passar desapercebidas e pessoas e mais pessoas vão deixar de ser abençoadas porque nós não estamos ligados. Nós não estamos amando mais a palavra do Senhor. Como eu disse há um tempo atrás, tem cristão que você senta para conversar, ele fala de tudo, mas menos de Deus. Eu sei que a gente tem as nossas horas de falar de futebol, pastor. O senhor fica até bravo às vezes. Mas, irmãos, é sério. Crente sem palavra é triste. Crente sem Bíblia é triste. E o Senhor está te convidando nessa noite mais uma vez. Volta a amar a minha palavra. Ela é luz, ela é vida para você. Chega de andar errante, chega de andar aleatoriamente. Ela é vida, ela é viva. Aleluia, amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 4, verso 12. Louvado seja o nome de Jesus. Olha isso, meus queridos. Não se cale, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma. Olha que lindo! E do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Cadê o Renan? O Renan está aí? Trabalhei com o Renan em 2001, na área azul. Primeiro projeto da área azul que teve em 2001, né, a gente trabalhou. Eu não sei se ele trabalhou também ou se era outra coisa, mas a gente estava lá junto, quando eu conheci o Renan lá. E nessa época, era meio período. Eu não sei se ainda é assim. 2001. E eu lembro que eu trabalhava de manhã e na parte da tarde chegava um cara muito louco para trabalhar. Ele ia de calça big na área azul, tem noção? Ele era muito doido, ele era muito louco. Skatista, toda falando na gíria. E a gente trocava de turno. Eu passava para ele as situações ali e tal. Irmãos, mas passou um dia, passou 2, aí chegou um dia que estava um tempo, sabe aqueles tempos que dá medo, de chuva? Aí ele falou, pô, Júlio, que tempo cabuloso, né, cara? Falava desse jeito. Estilo cabelo, como o cabelo chegou, São Paulo. E falava só assim, muito louco, muito louco, muito louco. Aí eu falei, cara, é verdade, né? Pô, cara, aí eu falei para ele, mais sinistro mesmo vai ser no Apocalipse, né? Quando Jesus voltar. Aí ele falou, o quê? Que é isso aí, mano? Você tá louco? Irmãos, eu vi ali uma oportunidade. E ele se interessou. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes.
E aí ele começou a sentir medo. Porque assim, a gente pegou alguma semana ali de chuva forte, etc. E toda vez na hora de trocar o turno, eu deixava uma palavra. Ele falou, como é que é isso aí, cara? Não, mano, cabuloso isso aí. Você tá louco. Não, negócio de inferno e tal. O cara nunca tinha escutado a palavra. E a oportunidade, assim como para cada um de vocês tem a oportunidade de semear na vida de alguém, essa foi uma das oportunidades aí. Amém. 2001, ele começou a ir na igreja, na Cristã Presbiteriana, que era a plenitude antes, né, de trocar o nome. E ele ia para a igreja de calça big, camisa social. Você imagina, correntona assim, calça big, camisa social. Mas ele se apaixonou por Jesus. E aí um dia ele foi num karaokê, que a gente fazia bastante naquela época, ele lembra que ele soltou um jornal, parecia um papel higiênico, a letra do rap que ele cantou. E ele cantou lá, e todo mundo estranhando, e eu chorando lá embaixo. Falei, meu Deus, a palavra alcançou um doido. Fala pro teu irmão de novo, volta a se apaixonar pela palavra. Você precisa falar de Deus, você precisa falar da palavra. É isso que importa, querido. Eu não sabia que eu tinha sido a primeira pessoa que tinha ministrado para ele. Eu não sabia. Porque depois de 15 anos, eu nunca mais o vi. Ele saiu da igreja, depois desviou uma época. E eu perdi o contato com ele. E aí eu encontrei um dia ele. Eu fui comprar ração num pet shop. Pet shop fala, né? Isso. E aí ele entrou. Eu falei, será que é? Ele estava diferente. Cabelo mais curto, que ele era cabeludo também. Eu falei, será que é? Será que não é? Será que eu falo Pai do Senhor? E eu fiquei naquela. Falei, cara, eu perdi o contato. Eu sabia que ele tinha desviado. Não sabia se ele estava firme de novo. E aí eu vi que ele estava com uma moça. Provavelmente era a esposa dele, né? Aí eu fiquei mais ressabiado. Eu falei, e agora? Eu não sei como que eu chego nele. Se eu falo Pai do Senhor, se eu falo, e aí, Rodrigo? Tal. Não sabia o que eu falava. Irmãos, ele me viu, enquanto eu estava ensaiando, ele me viu, ele virou e falou assim, a paz do Senhor, Júlio, depois de 15 anos, a paz do Senhor, Júlio virou para a esposa, esse aqui, o primeiro que falou de Jesus para mim, e eu ali, eu fiquei assim, ó, dentro do pet shop, falei, cara, que isso, velho, que bomba, e eu estava precisando ouvir aquilo, daquela experiência, daqueles dias, Deus foi tão lindo que Ele me deu essa experiência, saber que a semente lançada lá atrás, que o fato de eu me preocupar em falar algo da parte de Deus, alcançou alguém, mudou uma vida, mudou uma realidade, sabe? Não eu, mas a palavra de Deus que é viva. Eu não sei se você sabia disso, mas você é porta-voz do céu. Tudo que passar disso é esgoto, é lixo, é esterco. Você é embaixador. Não tem sentido viver se não for para viver as coisas do Senhor. Não faz sentido. Eu sei que os dias são, sabe? A gente corre atrás de tanta coisa, se atarefa com tanta coisa. E a chama, a palavra de Deus vai se apagando. Quando pensa que não, está uma semana sem ler a palavra, sem ter conexão com o Senhor. Um mês sem falar nada de Deus, sem ter um joelho no chão, uma devocional, um ano sem ler a Bíblia, sem pegar a Bíblia, tirar ela do estante, lá da poeira, do Salmo 91, do Salmo, qual outro Salmo que o pessoal coloca? Ó, você falar... Então é isso. Fala para o seu irmão, se você não ama a palavra, você não ama o próprio Jesus. Porque Ele é a palavra. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo. O que é verbo? E o verbo estava com? E o verbo era Deus. O verbo é a palavra. Se você não ama a Bíblia, você não ama Jesus. Se eu não amo a Bíblia, se eu não amo a Bíblia, eu não amo Jesus. Isso é muito sério. Isso é muito sério.
Se eu não amo a palavra, eu não tem como mentir. Nós não estamos aqui para mentir. Se eu não amar a palavra, eu não estou amando o próprio Jesus. Porque Ele é a palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você entende o que o Espírito Santo está falando essa noite? Nós precisamos voltar a nos alimentar da palavra. O resto é resto. O resto Ele acrescenta. O resto Ele cuida. Ele falou para Josué: medita na minha palavra. O resto é por minha conta. Eu a garanto, né? Como dizia o... Quem que era o Tom que falava isso? Você tem cara de que sabe. Seu Creis. Deus fala assim, ó: só medita na minha palavra e se esforça. O resto é por minha conta. Então não dá para admitir, que não dá para aceitar crente vivendo sem direção, aleatoriamente, sem intimidade com a palavra, mesmo que você não saiba falar da palavra, mesmo que você não tenha facilidade, assim como eu citei aqui, eu também tenho muita dificuldade, mas se essa palavra todo dia você meditar nela, acabar o culto, você vai para sua casa, você começa a pensar, na hora de jantar você fala sobre a palavra, chegou no trabalho, aconteceu uma situação, ninguém fala nada, igual eu contei a experiência, você tem uma palavra. Aconteceu uma situação em casa, marido e esposa, né? Curso de casais, a gente trocou bastante experiência aqui. Aconteceu uma situação, um imbróglio ali, um embate. Aí alguém tem uma palavra. E aquela palavra dissipa toda a confusão. Porque ela não é sua, é uma palavra de Deus. E você é um porta-voz de Deus. E todo aquele embaraço, ele é desfeito pelo poder da palavra. Mas nós temos que nos apegar à palavra. 1 Reis, capítulo 19. A partir do verso 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava o quê? O que você entende de pão cozido na cabeceira? Sobre brasas e uma botija de água. Ela não se disse aqui sobre a água. E comeu e bebeu, mas tornou a deitar-se. Verso 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Presta bem atenção nessa frase. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Até onde? O quê? O monte de Deus. Aqui, Elias, ele está fugindo de Jezabel. Ele tinha acabado de vencer, Deus tinha usado ele para fazer um sinal poderoso, maravilhoso. E ele tinha acabado de vencer os profetas de Baal. E aí Jezabel se levanta contra Elias e ele teme Jezabel e ele foge. E ele entra num estado aqui quase que de depressão. Vocês acompanharam a leitura aqui? Ele pede a morte para Deus. Então era um estado depressivo que ele estava. Ele não estava suportando. Só que o anjo do Senhor se apresenta e diz: ei, levanta e come. O que hoje o Senhor está dizendo para nós? Que muita gente está depressivo porque não está comendo mais. Não está se alimentando mais. Esse era o estado que Elias estava. E se Elias, um dos maiores profetas da Bíblia, se encontrou no estado de depressão, que dirá de nós? Mas o Senhor tem uma chave para vencer cada situação da nossa vida. Elias, sem comer,
ele queria descer para a cova, ele desejou a morte. Depois que ele come, ele sobe para o monte. Então aquele que estava depressivo, querendo a morte, depois de se alimentar, ele vai para os montes. Monte fala de oração. O pastor tem falado aqui muito sobre oração. Então aquele que desejava a morte, agora vai para o monte. Por quê? Porque ele se alimentou do pão que veio do céu. Que nessa noite se apresenta. Aí você pergunta, mas o que é esse pão em brasas? Nada mais é que isso aqui que nós estamos fazendo nessa noite. Isso aqui é pão em brasas, é quentinho, é do céu. E essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Se levanta, come, porque muito comprido é o caminho. Você precisa se alimentar desse pão. Mas amanhã vai vir a segunda-feira, vai vir a terça, você precisa meditar nessa palavra. Porque é ela que vai te manter de pé. Então aquele que antes, se tiver alguém aqui sentindo isso, que Elias estava sentindo, nessa noite, pela revelação da palavra, vai se levantar e vai começar a comer desse pão. E ao invés de desejar a morte, vai descer para a oração, vai subir para os montes e começar a buscar o Senhor. Porque essa é a realidade. Se nós não nos alimentarmos do pão que o Senhor tem, é desejo de morte. É isso, é só isso. Mas hoje o Senhor tira esse desejo de morte e te leva para os montes. Se você está atento à voz do Senhor. Amém? Aquele que estava com medo e pedindo a morte, agora está indo orar. Está indo para o monte buscar direção. Sem comer desse pão não tem como se manter de pé. Volta a se apaixonar pela palavra de Deus. Volta a se apaixonar pela palavra. Volta a se apaixonar a falar de Deus para as pessoas, a compartilhar. Cada vez mais raro as rodas. Lembro que o Serginho compartilhou uma vez com a gente. Cara, eu sinto falta, sabe? Anos 90 isso fervia, anos 2000, acabava os cultos, o pessoal compartilhando as experiências que havia tido no culto, ou, durante a semana. Rodinhas para se falar de Deus, das coisas de Deus. É sobre isso. Deus tem pão para a sua igreja. Eu passei aqui numa outra oportunidade, um vídeo, e ele conta a história de um pastor que foi visitar uma família que era meio instável. Graças a Deus na plenitude não tem. Graças a Deus. Pela fé. E o pastor sentiu essa direção de visitar essa família que era instável, sabe? Uma hora estava firme, outra hora estava... Uma hora aparecia, outra hora saía de férias. E aí esse pastor pega e vai lá. Direcionado, ele vai nessa casa. E ele se assenta ali para jantar, para conversar. Uma visita eclesiástica. E ali o pastor, depois da janta, do jantar ali, ele pega, limpa o talher e ele pede a Bíblia para a família ali em questão. Talvez você já ouviu essa experiência. E ali ele ministra um texto bíblico, algo poderoso da parte de Deus, e ele pega e esconde o talher dentro da Bíblia. Coloca o talher, direcionado pelo Senhor, ele coloca o talher dentro da Bíblia, e ali o pessoal se despediu, glória a Deus, foi muito lindo, amém. E logo que o pastor saiu, a esposa foi lavar os talheres ali, a louça, e ela sentiu falta do talher. Quem estava aqui na quarta-feira, que eu compartilhei esse vídeo, vai lembrar. E aí a esposa foi lavar a louça do jantar ali com o pastor, e ela sentiu falta do talher. Ela falou, o pastor veio aqui e roubou o talher de casa. Falou com o marido dela. E ela ficou indignada. Aí ela falou, agora que eu não volto lá na igreja mesmo, agora que eu não piso lá. E ficou quase 1 ano sem aparecer na igreja. E aí o pastor
com tantas coisas para cuidar, com tantas vidas para cuidar, lembrou dessa irmã e ligou para ela. E aí ligou, irmã, tudo bem? Como é que tá, tal? A gente foi aí, né, visitou vocês, tal, mas eu não sei, depois a irmã não apareceu mais, o casal não apareceu mais, a família não apareceu mais, tal. Falou, o quê? Aparecer na igreja, o senhor é um ladrão, o senhor roubou meu talher, aquele dia que o senhor veio, o senhor acha que eu não sei, acha que eu sou tonta, tal, e falou um monte de coisa pro pastor. O pastor, não, não roubei, eu coloquei no meio da sua Bíblia. Depois de um ano, ela foi abrir a Bíblia para ver que o talher estava lá. Então, a direção que Deus deu foi: é por isso que vocês estão instáveis. Vocês não lêem a Bíblia, vocês não comem da palavra, vocês não comem do pão em brasas. Deu o texto. O texto que nós lemos agora. Um pouquinho antes aí. 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come. Come do que, irmãos? Porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu. O Senhor te chama e te convida nessa noite. Se levante e volta a comer da palavra. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Salmo 119, 105, texto que todos conhecem. Aleluia, glória a Deus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Está entendendo por que muitos andam em trevas? Porque muitos se sentem nas trevas, se sentem perdidos, longe do caminho. Quem se alimenta da palavra não é pego de surpresa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então é isso que Deus tem para você, querido, nessa noite. É isso que Deus quer reafirmar no nosso coração nessa noite. Muitas vezes a gente ouve tantas vozes, tantos conselhos, assiste tantos vídeos, mas se ajoelhar aos pés do Senhor, pegar a Bíblia e chorar diante dele, e buscar direção, muitas vezes a gente não faz. A gente, estou me incluindo. Quem apanha primeiro é quem ministra. Então o Senhor vem reafirmar essa verdade incontestável. Que a palavra do Senhor, ela é lâmpada, ela é luz para o nosso caminho. E todo embaraço ele vai embora da mente, todo o peso sai das costas. Porque esse é o trabalho, porque a palavra de Deus é como uma espada, mais afiada, ela separa juntas e medulas. E o texto que eu queria ler, capítulo 4 do Evangelho de Lucas. Vamos ver a versão que está aí. Aleluia, essa mesmo. A grande revelação para essa noite. Esse é o texto que o Senhor, texto central e talvez a grande revelação de Deus para nós nessa noite, aquilo que Deus quer falar, é sobre isso que nós vamos falar agora. E voltando a falar sobre meditar na palavra, é tão bom quando uma mensagem não morre nas primeiras horas, né? Você ouviu aqui e aí bastou entrar no carro, acabou a mensagem, acabou o culto, acabou tudo que Deus fez na tua mente. Como é bom quando isso dura muitos e muitos dias. Quando você está num culto e a mensagem continua falando com você. Quando você tem esse cuidado, quando nós temos esse cuidado de não deixar morrer aquilo que Deus falou. Manter aceso até o próximo culto. E ali já vem outra revelação da parte de Deus e você mantém aquela chama acesa até o próximo culto. E assim por diante. A palavra ela é viva e você não deixa ela morrer.
A igreja tem um trabalho na comunidade Nova Vida, trabalho, comunidade Nova Vida, acho que todo mundo já ouviu falar aqui, a maioria já ouviu falar, é uma casa que trabalha ali com dependentes químicos, e a igreja tem um trabalho ali. Você também que tiver, talvez, quiser contribuir de alguma forma, quiser cooperar, quiser participar, depois fala com o pastor Marcos, né? Tem um dia específico lá, toda terça-feira, e aí você vai lá para conhecer também. É uma obra que a igreja tem com muito amor, sabe, mantido, dado atenção para essas almas, para essas vidas. E não nessa terça agora que passou, na outra, o pastor Marcos me convidou para levar uma mensagem lá, e foi eu e o Serginho aqui, e a gente ministrou lá o louvor, depois ministrou a palavra, e eu ministrei esse texto aqui, que nós vamos ler agora. Só que como eu disse que a palavra do Senhor, ela é maravilhosa, ela é viva, depois eu fiquei meditando no que eu tinha ministrado, no texto. Eu fiquei meditando, um dia, 2 dias depois, fiquei ali, pensando no que eu tinha ministrado, e o Senhor me fez ver outras coisas. Então assim, é isso que Deus faz com a sua palavra. Ela é uma fonte inesgotável. E eu creio que a grande revelação de Deus está no que eu preguei, no que eu não preguei lá. O mesmo texto, Deus deu uma revelação para nós nessa noite. E é lindo o que o Senhor trouxe ao meu espírito. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. O que Jesus fala? E Jesus lhes respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em outras versões, em toda a palavra que procede da boca de Deus. Volta para o verso 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, levado pelo Espírito ao deserto. A gente lê assim, muitas vezes, muitos textos, e essa é a importância de meditar, porque Deus quer falar, Deus quer se revelar através da palavra. Assim como a maioria, eu já li esse texto aqui inúmeras vezes. E aí você lê Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo? Mas Jesus não é Deus? Ele precisava estar cheio do Espírito Santo? Como diz a Greta Lira, né, nos cursos do Ministério do Louvor, sim, é uma pergunta. É uma pergunta. Jesus não é Deus? Ele precisava estar cheio do Espírito Santo? Como o pastor fala, precisava tirar uma foto. A Bíblia diz que Jesus renunciou à sua glória. Jesus, que é Deus, ele negou a si mesmo. Ele só venceu o diabo, e isso eu quero que você ou anote ou fala para o seu irmão. Jesus não venceu o diabo porque ele era Deus. Fala para o seu irmão isso. Jesus não venceu aqui porque ele era Deus. Ele venceu aqui porque ele se esvaziou. E ele se sujeitou ao Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi o quê? Levado. Quem é levado é o quê? Conduzido. Quem é levado é o quê? O que nós cantamos? É guiado. Jesus está entregando uma chave. Só tem uma forma de você vencer: se esvaziando e se sujeitando ao Espírito Santo. A tentação foi vencida por Jesus, não porque ele era Deus, mas porque ele estava cheio do Espírito Santo e sendo conduzido pelo Espírito Santo. Essa é uma verdade que não muda.
só vamos vencer se nós formos guiados, se nós deixarmos sermos guiados pelo Espírito Santo. Essa é uma verdade imutável. Ele se sujeitou ao Espírito Santo. Quem nunca ouviu aquele hino da harpa? Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Mais uma vez. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele fala, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, Jesus só venceu, né? Ele fala, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Mas quando ele fala isso, ele não está falando eu venci como Deus. Ele venceu como homem. Ele se humilhou. Seria muito fácil, seria fichinha se ele estivesse aqui como Deus. Você acha que teria diálogo? Você acha que teria espaço para diálogo com o diabo? Se ele estivesse como Deus aqui? Aqui ele trocou uma ideia, mas lá em Apocalipse fala que ele vai voltar daquele jeito. Como leão que ruge, aleluia, como leão da tribo de Judá. Mas não era a hora dele, a hora era de ensinar a sua igreja. Vocês vão vencer como eu venci, mas se vocês deixarem ser guiados pelo meu Espírito. Eu vou subir para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo. E Ele vos guiará. Então eu fiquei tão feliz na hora que vocês começaram. Guia-me. O Espírito Santo, Ele está na igreja, Ele está agindo, Ele está falando, Ele está conduzindo. Ele está conduzindo. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Você que quer ser guiado pelo Senhor, você que se viu em algum momento dessa mensagem, eu quero te convidar a sair do seu lugar, a vir aqui para frente, se ajoelhar. Nós vamos estar ministrando um cântico. Quero convidar o Serginho, o Jean. Eu quero estar ministrando um cântico e é você e Deus agora, sabe? Você que sentiu que Deus falou com você. Faça assim como, corresponda, assim como o anjo apareceu para Elias, diz assim, levanta e come. Levanta, sai do seu lugar, se você sentir de Deus, que é com você mesmo que Ele está falando, vem aqui à frente, se ajoelhe, se você puder se ajoelhar. E enquanto nós estivermos ministrando, toma esse cântico para você e fala com o Senhor, rasga o teu coração, rasga o teu peito, se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos estar entrando num momento de clamor, que essa canção seja uma oração para você. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado, foi levado pelo Espírito. Aleluia. Essa é a condição, essa é a verdade que não muda na vida do crente. Seja guiado, querido. Aleluia. Glória a Deus. O convite não é meu, o convite é do Senhor. Se você sentir no seu coração que você por um tempo andou meio perdido, meio desorientado, estava sentindo aí oprimido, talvez sem saber o que fazer, venha até aqui à frente. Quero convidar todos que se batizaram, quero pedir até a permissão do pastor, todos que se batizaram, se puder vir aqui à frente fazer esse momento de devoção ao Senhor. Venha até aqui à frente ao altar. Você que sentiu que Deus falou com você, venha até aqui à frente também. Sabe, se ajoelhe, se ajoelhe. Talvez você está aí com uma roupa meio, sabe, branca, clara, tudo bem. Mas se você não tiver a possibilidade, se ajoelhe mesmo. Humilhar-vos perante a presença do Senhor. Aleluia, Ele é Deus, Ele é Deus. Oh, aleluia. Feche seus olhos, igreja. Estenda suas mãos, você que não vier aqui para frente. E você que estiver aqui à frente, não tenha medo, se ajoelhe mesmo, se entregue, se rasgue diante do Senhor. Se o Senhor tocar meus olhos, eu
verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. É com você que Deus fala. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Aleluia. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, diga som do meu coração. Aleluia. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Oh Espírito de Deus, guia-me por teus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Vem e sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Deixa Ele te guiar. Guia-me por teus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo. Se levante, Deus. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim, com toda a tua força, diga: eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando seu amor tocar em mim, som do meu coração, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Peça para Ele te guiar. Guia-me por teus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Mais uma vez, sonda no Senhor. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Deixa Ele te guiar. Guia-me por teus caminhos. O quê? Para
para os meus pés. Vamos profetizar mais uma vez. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Quando teu amor tocar em mim. Aleluia. Glória a Deus. Você que está aqui na frente, se levante e coma de Deus, coma da palavra do Senhor, invista tempo no Senhor. Vocês podem se abraçar em nome de Jesus. Abraça o teu irmão do lado aí bem forte, libera uma palavra para ele, amém, pastor? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, queridos? Deus é bom, amém? Deus é bom, por isso que Ele fala conosco, por isso que Ele nos instrui, com certeza Ele continua sendo aquele Deus. Salmo 107, versículo 20, a palavra diz assim: e enviou-lhes a sua palavra. Olha que tremendo, em qualquer circunstância, no Éden, Lázaro, qualquer cenário, Deus envia uma palavra. Salmo 107, 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou daquilo que lhes era mortal. Querido, Deus envia uma palavra, e Deus tem falado conosco, Deus tem enviado a sua palavra, e mais uma vez Ele fez isso aqui nessa noite. Recebe essa palavra, deixa ela fazer diferença na minha e na sua vida, em nome de Jesus, amém, queridos? Que você possa, nesse momento aí, estar liberando uma palavra de vitória aí, estar liberando uma palavra de ânimo, de fortalecimento na vida aí, de 10 irmãos aí, e vá em paz, e que o Senhor vos abençoe.